Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Wagner Costa. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre o dia de hoje, o Dia da Páscoa. Para muita gente, a Páscoa é um feriado para você reunir a família, comer chocolate, distribuir presentes, e não deixa de ser verdade isso daí. Mas não podemos esquecer o principal, o sacrifício que Deus fez mandando seu único filho aqui para a Terra, Jesus Cristo, para morrer e ressuscitar. E assim poder livrar toda a humanidade do pecado dela. Quando Deus fez esse sacrifício, foi para que nós pudéssemos ter mais facilidade de chegar aos céus. Antes de Jesus Cristo sofrer por nós, pagar pelos nossos pecados, era muito mais difícil você conseguir chegar aos céus. Quando a gente para analisar, isso simplesmente é o amor de Deus pela humanidade. Desde que Deus criou o homem, nós viemos errando em sequências. Cometemos o pecado original, passamos por um momento tão ruim que Deus quase destruiu a terra, toda a humanidade. Ele preservou só uma família, a família de Noé, para reiniciar. E seguidas vezes nós viemos errando e se afastando dos mandamentos, se afastando de Deus. A ideia de Deus não era que o ser humano fosse esse pecador, vivesse aqui na Terra, tendo doenças, um corpo frágil, que morre. A ideia de Deus era fazer alguém para viver no reino eterno lá, no Jardim do Éden. Nós que cometemos o pecado original. Quando a gente para pensar que é a pessoa mais pura que já viveu na Terra, o único que não cometeu pecado nenhum, sofreu por nós, isso a gente só pode parar para pensar que é o amor de Deus pela humanidade, maior do que seu próprio filho até, porque infligiu o sofrimento sobre ele. E quando a gente para fazer uma análise do que a gente está vivendo hoje em dia, com essa política ambientalista quase xiita, onde um ovo de tartaruga é muito mais importante do que a vida humana. Basta você imaginar, se você acaba com um ovo de tartaruga, você vai preso, mas falar abertamente em aborto é questão de saúde pública para muita gente. Estão normalizando as coisas mais nojentas que você pode imaginar. O ser humano, ele tem se tornado cada vez mais anti-humanidade. Esse discurso ambientalista em preservação do planeta Terra acima de qualquer coisa não faz o menor sentido. O principal objetivo deveria ser proteger a humanidade, melhorar a condição de vida das pessoas. Quando a gente pega o discurso ambientalista, ele é quase um discurso misantropo, onde o ser humano é o grande vilão. Você anda no seu carro, você come alguma coisa, você gasta energia elétrica, você está destruindo o planeta. Não faz o menor sentido. Todas essas políticas ambientalistas para melhorar o clima, coisa que, sinceramente, tenho sincera dúvida se o ser humano é capaz de controlar o clima ou não, a gente tem que parar para pensar que isso vai basicamente contra esse sacrifício que Deus fez. O que adianta você tornar a energia elétrica mais cara, você tornar a alimentação mais cara das pessoas para a humanidade, os mais pobres, sofrerem em nome de preservar a terra? Deus, quando fez o sacrifício de Jesus Cristo, ele fez para preservar a humanidade. E a própria humanidade está fazendo questão de se destruir com essas políticas que só beneficiam os mais ricos. As pessoas pobres, elas mal têm condições de se alimentar. Se você vai taxar a carne, vai limitar a quantidade de gado que pode ser produzido para não ter gases de efeito estufa, a coisa mais natural que vai acontecer é que a carne vai ficar mais cara. Menos pessoas vão ter acesso à carne, a uma alimentação adequada. Então, essa é a reflexão que eu faço hoje. Deus teve esperança na humanidade. Por isso ele fez esse sacrifício. E talvez se a gente quiser honrar a esse compromisso que Deus fez com a gente, nós devemos fazer também a nossa parte. Como a gente faz essa nossa parte? Em primeiro lugar, tentando seguir os ensinamentos de Deus. Em segundo lugar,
dando um voto de confiança para a humanidade. A gente não pode esquecer do amor ao próximo, a empatia. Toda vez que a gente se posiciona na política pensando num bem maior, a gente não pode esquecer também que é um bem maior para a humanidade. Não pode você pensar que cachorro é melhor do que gente, se o ser humano deixasse de existir seria melhor para o planeta. Esses pensamentos vão totalmente contra o que Deus fez até agora. Então, essa é a reflexão que eu faço hoje. É, tente amar ao próximo, respeitar o próximo e lembrar toda vez que você for fazer alguma coisa do sacrifício que Deus fez por você. Então, é isso, pessoal. A reflexão é essa e até a próxima.